Olha, a gente já vai começar o programa de hoje com uma baita polêmica. Renan Santos foi perguntado a respeito do caso do Café com Meu Pai. Para quem não se lembra, Café com Meu Pai, ele é um influenciador bastante famoso e ele teve um problema recentemente por ter as suas falas sido consideradas misóginas e, consequentemente, ele teve a conta dele, se não me engano, no Instagram, suspensa. Vamos ouvir o que o Renan falou para a gente discutir depois? Saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história, ele foi indiciado agora por falas misóginas. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele e não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Mas é que infelizmente... Mas a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. Agora, é esse nível de tutela que a gente quer ter? Essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar, só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento. Que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Ah, então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subservientes aos maridos? Eu não entendi o ponto. Assim, não vou ficar assumindo o papel de advogado e influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores, ou, né, o que você está me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso. Minha própria opinião, porque eu sei que ela vai ser bastante polêmica, eu quero ouvir do Diogo, que eu já imagino para que caminho vai. Pois é, machismo não é crime. Essa é a realidade. Feminismo não é crime. Ismo nenhum, em princípio, não pode ser crime, porque isso é opinião. Opinião não pode ser crime. Crime é agressão. Esse é um crime seríssimo. E sempre que esse assunto vem à tona, eu procuro lembrar. Muito provavelmente o crime mais recorrente neste país é a violência contra mulheres e crianças, que poucos falam. Falam muito de mulheres e não falam de crianças. É a violência doméstica contra mulheres e crianças. Isso é seríssimo e tem que acabar. Ah, mas são homens machistas que fazem isso principalmente. São homens criminosos, principalmente. Esse é o ponto que eu acho fundamental. Se um casal entender que a mulher deva ser a líder absoluta da família, comandando desde os recursos financeiros até todas as decisões da família, é decisão deles. E se esse casal decidir que essa função é do homem, ou eventualmente é de ambos, discutida de uma forma colegiada, que é o que a mim agrada mais, é também da escolha deles. É um direito, e muitas famílias têm esse hábito de que as decisões são dos homens. Nós sabemos disso, por tradição, por uma série de razões. Ah, mas isso tem que mudar. Ok, vamos debater a mudança. O fato de ter que mudar não faz com que quem goste desse modelo mais convencional, mais tradicional, seja criminoso. Nem a mulher, nem o homem. Agora, o ponto é, o homem que levanta um dedo contra a mulher ou contra as crianças, principalmente dentro de casa, onde ele tem a proteção do sigilo, do disfarce, porque ele está fechado entre quatro paredes, e a vítima fica numa situação muito difícil de reclamar, de falar, porque às vezes ela tem a dependência financeira. Esse é um baita de um criminoso, tem que ser descoberto e preso. Eu acho que assim, né, pelo vídeo, a jornalista que está entrevistando ela coloca alguns pontos que são extremamente relevantes. Essa questão da estrutura da sociedade como uma sociedade machista é um fato. Acho que ninguém discorda disso. E eu acho que a grande maioria da população não está satisfeita com isso. Mas a gente tem que saber diferenciar uma insatisfação a respeito de uma questão social, de uma questão cultural, do que um crime, propriamente dito. E aí, eu coloco o seguinte, tô 100% com ela, no sentido de que as mulheres, como um todo, não devem aceitar esse tipo de fala. As mulheres devem se insurgir, porque elas discordam
do que está sendo dito, do que está sendo pregado por grande parte da população. Mas eu acho que aí a gente entra numa questão de conversa, de diálogo, que é uma coisa que a gente perdeu no Brasil nos últimos anos/décadas, né? A capacidade de conversar, de dialogar, de expor seus argumentos para, por exemplo, desconstruir um discurso como o tal do Café do Pai ou como o próprio Juliano Casarré. Mas também é um fato que muitas pessoas, sejam elas homens ou mulheres, acabam de alguma forma se identificando com esses discursos. E isso não nos torna criminosos e não torna a palavra deles de menos valor do que aquela, por exemplo, que defende que as mulheres têm que dominar o mundo. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa questão machista. E aí, Diogo, se me permite te complementar, o machismo, ele claramente influencia nesses números de violência contra a mulher. Porque muitos homens acham que eles têm este poder, que eles são donos das mulheres e que, de alguma forma, eles podem fazer com elas aquilo que eles querem. E a sociedade como um todo precisa trabalhar juntas para mostrar que isso não pode acontecer. São criminosos? Concordo com você, são criminosos. Mas eu acho que exige um esforço coletivo, seja de criminosos, seja de não criminosos, para que a gente consiga desconstruir isso. Mas isso passa também, não por calar a boca daquele que fala algo com o que eu não concordo, e sim, de alguma forma, para a gente conseguir abrir o debate e mostrar, com base em argumentos sérios, de que isso não funciona, ou de que isso não corresponde à nossa realidade, você não acha? Um dos pontos, e eu concordo plenamente com você, é justamente esse de abrir o debate. Se não tiver uma discussão mais transparente, mais buscando a verdade, a gente tem mais dificuldade de resolver os problemas. Agora, com certeza, justamente por isso que calar as pessoas como ela pretende ao entrevistar o Renan Santos, dizendo que tem que calar esses homens por serem machistas, aí que é pior, porque se vela ainda mais. Esse crime já é calado. Ele já é principalmente dentro de casa, lembre-se disso. E se alguém te convenceu que ele surgiu agora, faz 4, 5, 6 anos, e está aumentando no país, e principalmente no estado de São Paulo, está te enganando. Essa é a realidade. O que acontece é que, até 2016, assassinato de homens e mulheres era assassinato de qualquer pessoa. Aí criou-se uma tipificação chamada de feminicídio. Eu confesso que eu não me apaixono pela ideia dessa separação. Acho que nem deveria haver, mas não é o mais importante. Depois que se criou a tipificação em 2016, ela começou a ser aplicada a partir de 2017, 2018, lentamente. Até hoje, muitos dos casos daquilo que é qualificado como feminicídio é lançado como homicídio, que é assassinato de homens e mulheres, ou eventualmente crianças. Os delegados, que são quem faz essa tipificação, ainda não estão no Brasil inteiro totalmente habituados a essa nova regra. E há delegados que têm um pensamento tão enraizado, retrógrado, conservador, podemos usar a palavra que for, que relutam para aceitar essa diferenciação. Por isso, a estatística vem mostrando aumento. Mas é muito ingênuo quem acha que isso surgiu outro dia. Desde que o Brasil é Brasil, ou desde que Adão e Eva existem, pode-se dizer assim, essa questão existe. Desde o momento que a sociedade das cavernas ainda, decidiu por escolher homens mais fortes do que as mulheres, porque eles eram os caçadores, enquanto elas tinham que cuidar da prole, porque não tinha outro jeito lá atrás, se privilegiou por homens mais fortes, por razões de sobrevivência. E grande parte dos homens, conforme foi evoluindo a sociedade como um todo, ele passou a usar dessa força maior que tinha para subjugar a mulher. Isso está erradíssimo, é óbvio, ainda mais nos tempos de hoje em dia, onde no convívio social a força física tem muito pouca importância, deveria ter muito pouca importância, mas ele usa isso. E também porque, por ser aquele que era mais forte, por outras razões, ele ficou mais ou menos o líder, até pouco tempo atrás, por proteção de lei. Eu me lembro, minha mãe, antes de eu nascer, ela só poderia trabalhar se meu pai desse autorização por escrito. Não é porque meu pai fosse um linha dura, é porque a lei dizia isso. Se ela quisesse pedir um emprego e não tivesse uma autorização por escrito, com firma reconhecida do meu pai, ela não podia arrumar emprego. Então veja que a coisa tem que ir mudando
com o passar do tempo. Agora, só debatendo que a gente vai conseguir isso. Eu acho que, assim, grande parte da insurgência das mulheres com relação a esse tipo de discurso, de discurso, é exatamente a falta de percepção dessa realidade que você coloca, né, Diogo? E eu concordo com você. A gente tem vivido mudanças a passos muito lentos, inclusive. Muito lentos, muito Mas, assim... O próprio Renan, nesse vídeo, fala, elas podem votar. Como se, de alguma forma, fosse questionável que as mulheres tivessem direito ao voto. Não foi isso que ele quis dizer, mas eu acho que traz um debate importante, porque até outro dia as mulheres também não podiam votar. E tem gente, em especial nos Estados Unidos, questionando isso, dizendo que tem que ser um voto só, pela família toda. E quando a gente fala... Em 2026, Brasil, a gente não cogita que uma mulher não possa ir à urna e votar de acordo com a sua própria convicção. Mas eu acho que o ponto das mulheres que se indignam tanto com esse tipo de discurso, e vejam, eu também, é justamente o desserviço que essas pessoas acabam por fazer à sociedade na medida em que incentivam um comportamento que muitas vezes é ilegal, porque culmina em violência psicológica, culmina em violência física, culmina em controle, manipulação, seja porque isso não tem mais espaço no Brasil. E essa falta de diálogo e essas tentativas de vamos então calar o discurso do café com o pai, ou vamos processá-lo, isso não nos leva ao mérito da discussão. Isso não nos leva ao mérito do debate. E é isso que eu acho que acaba causando um efeito reverso. Porque muitas pessoas dizem, não, mas eu concordo com ele. E aí você inflama uma discussão que não deveria nem existir, porque homens e mulheres têm que conviver harmoniosamente, em paz, e cada um tem o seu papel, e cada um tem que ser respeitado por quem é, independente do seu gênero. Mas, de alguma forma, esse ato de tentar calar me incomoda, porque eu acho que a gente não foca no X da questão. Não foca no X da questão. E tem um ponto que eu sempre me lembro quando a gente discute esses assuntos. O que eu mais admiro da humanidade, do ser humano, é a diversidade. Poucos países, felizmente não são todos, mas ainda insistem em tentar padronizar as pessoas. Homens podem isso, mulheres podem aquilo e assim por diante. Pela legislação, o Brasil me parece até avançado, pode-se dizer. O direito da mulher votar, o direito do não branco votar veio muito antes no Brasil do que países como Estados Unidos, inclusive. Então, esse é um lado bom. Existe machismo demais, sem dúvida. Mas, como a diversidade é uma grande qualidade do ser humano, na minha opinião, e essa diferença de interesses e vontades e hábitos, etc., que faz a gente evoluir tanto. Eu entendo que o ideal, como sociedade, é que nós tenhamos grupos familiares que prefiram o sistema patriarcal, convencional, outros que prefiram o sistema de a máxima hegemonia, que é o que a mim agrada mais, os que prefiram o matriarcado, os que prefiram viver 2 mulheres e um homem, sei lá como queiram, num ambiente de respeito. Mas eu não tenho dúvida que daqui a 20, 30, 50, 100 anos vai haver um número razoável de famílias que vai preferir a predominância do homem nas decisões da casa. Predominância nas decisões, que pode ser chamado talvez de machista, não me parece nada maléfico, desde que seja uma coisa de comum acordo. Entendeu? O importante que eu acho é que a gente aceite que não possamos mudar, não devemos mudar deste modelo machista para o modelo exatamente assim ou exatamente assado, que me parece que ela quer encaixotar as pessoas. Isso eu acho muito perigoso. Mas sabe qual que é a questão, Diogo? Quando a gente fala do papel da mulher, por questões biológicas, a mulher ela tem obstáculos adicionais para conseguir, por exemplo, uma independência financeira. E isso pode parecer balela. Nossa, Ana, o que você está falando? Gente, eu faço divórcio. Tá? O meu trabalho é fazer o divórcio das pessoas. E vocês não têm noção a quantidade de gente extremamente esclarecida, gente educada, que se vê numa situação de, poxa, mas eu sou dependente do meu marido financeiramente. E eu acho que E por que que é? Porque teve filho, teve que parar de trabalhar, ficou fora. A gente sabe que tem um preconceito das próprias empresas, embora hoje
haja até um movimento de tentar trazer essas mulheres com filhos pequenos para dentro do local de trabalho, tentar equalizar um pouco a vida do lar e a vida profissional, ainda a passos muito lentos. E esse desequilíbrio que faz com que seja tão difícil da gente conseguir avançar em acabar com esse machismo. E veja, eu tô te falando de coisas que eu vejo no meu trabalho hoje. Tô falando de 30, 40 anos atrás. Imagino eu que, naquela época, inclusive, devia ser 1000 vezes pior. Porque se hoje a gente já tem mulheres dentro do mercado de trabalho, a gente tem condições um pouco melhores para que elas retornem ao mercado de trabalho, por exemplo, depois da maternidade, 40 anos atrás a gente não pensava nisso. Mas o meu ponto aqui eu acho que falta o reconhecimento da sociedade dessas vulnerabilidades, porque isso é um fato objetivo, né? O homem, ele não gesta, até o momento, ele não gesta, ele não fica afastado, ele não tem ponto da cesárea. Então, existe, objetivamente falando, uma diferenciação, uma discrepância entre o homem e a mulher. E isso se revela dentro de casa, porque o marido muitas vezes fala: olha, mas sou eu que estou trazendo dinheiro aqui para casa, então eu tenho a última palavra. E não é tão simples da gente desconstruir isso. Não, acho que não é tão simples, é quase impossível, eu diria, de você achar uma fórmula ideal, se não impossível mesmo. Principalmente porque as vontades, os anseios, os medos, os sonhos das pessoas são diferentes também. Então, essa fórmula não pode ser mágica. Esse debate tem que ser o mais aberto, o mais amplo possível. Mas eu vivo, dentro da minha família, eu vejo situações de muitas diferenças. Por exemplo, no caso de um casal onde a própria mulher escolha que ela faz questão que a criação dos filhos seja feita pela família sempre que possível. Ou seja, mesmo que tenhamos condições de ambos saírem para trabalhar, preferimos que um fique dentro de casa para cuidar dos filhos, porque ninguém que venha a ser contratado para tal poderá ser tão bom. É um direito, tá certo? Posto isso, os casais que decidem dessa maneira, e não são poucos, eles vão chegar à conclusão, quase sempre, de que, pelo menos por alguns anos, digamos que eles queiram ter 3 filhos num prazo não muito longo. Pelo menos por alguns anos, esse papel tem que ser predominantemente da mulher. Porque, como você disse, é ela que gesta. É ela que fica com menos possibilidade de locomoção, especialmente para longe de casa, durante a gravidez. E põe dificuldade, hein? E põe dificuldade. Quer dizer, vira uma pessoa e meia, mais uma na mão, de repente, não, ou 2 na mão. Quer dizer, a coisa vai ficando complicada. Você não tem noção no final da gravidez como é que a gente fica. A gente não consegue dirigir. Aquela barriga daquele tamanho, você não consegue nem chegar na direção, você fica meio zonza. Olha, é um caos. Imagina uma mãe que ganhe pouco peso na gravidez, ela vai ganhar 8, 9 quilos. Que ganhe pouco peso. Bem pouco. Agora, pensa um pouco. Bota uma mochila nas costas de 8, 9, ou na barriga, seja onde quiser, de 8, 9 quilos, e passa 24 horas com ela. Vai tomar banho com ela. Vai entrar no carro. Vai dormir com ela. Vai dormir de bruços. Um monte de coisa assim. Sem dúvida. E depois, ainda vem a amamentação. Que é, na minha visão, e da maioria das famílias, o ideal, a amamentação pela própria mãe. Alguns discordam. Também respeito plenamente esse direito. Então, se a gente considerar tudo isso, se esse casal tomar essa decisão que os filhos são criados por eles mesmos, quase que obrigatoriamente, por uns 5 anos, 4 anos, no mínimo, é a mãe que tem que fazer esse papel. Depois, eventualmente, dá para inverter. E eu conheço alguns casos onde houve essa inversão, mas nesse momento não tem outro caminho. Se decidiram assim. Por isso que eu digo, não tem uma solução mágica. E o que muita gente está pedindo, aí que é a maluquice. Não é a liberdade de escolhas. É a raiva de um modelo levando a querer imposição estatal por um novo modelo que calha a boca de pessoas. Isso não funciona. Não funciona, não adianta. Até porque se a pessoa tem compulsão ao crime, não é uma simples lei que não entra dentro da casa dele que vai fazer diferença. Não, você sabe, Diogo, que você estava falando sobre o peso da gravidez? Eu vou contar uma história muito rápida que aconteceu quando eu estava grávida da minha primeira filha. Eu tinha um julgamento muito importante no Tribunal de Justiça. Eu fui fazer sustentação oral, que é quando você vai na frente ali daquela turma julgadora para expor seus argumentos verbalmente. E eu estava indo, mas cheguei
assim, 5 quadras do fórum, bati o carro. Já começa por aí. Aí cheguei lá, mas eu pingava. Era, sei lá, janeiro, uma barriga daquele tamanho. Daí eu cheguei lá, eu juro por Deus, a desembargadora ainda falou assim, olha, a senhora não precisa nem falar, porque nós já estamos dando ganho de causa pra senhora. Pensei, então você não podia ter feito isso antes, de eu ter que vir até aqui. Mas é que assim, é realmente algo que é muito difícil de explicar para um homem. De fato, é muito difícil de explicar, ainda que você tenha sido bastante ilustrativo, viu, Diogo? Gostei. De todo modo, quando você fala assim, eu não acho que tem uma solução, eu vejo um caminho. E para variar, o meu caminho passa pela educação básica. Eu acho que desde sempre, os meninos, e eu tenho filho homem, tá? Tem que crescer sabendo que existe essa distinção biológica e que por conta dessa distinção, a gente tem que encontrar mecanismos de trazer um maior equilíbrio nessa relação dentro de casa. Enquanto a gente não tiver isso, desde pequenininho, a gente não tem como mudar lá em cima. Porque a pessoa já cresceu assim, já foi educada assim, e aquele é o ideal de vida e de família que ela tem. Esse é o grande ponto, essa é a grande mudança, a grande revolução, que não vai, na minha opinião, eliminar a condição de família onde tenha homem provedor, como também não quer dizer que vai ser que seja contra a mulher provedora e assim por diante. Mas o respeito, isso é fundamental. Eu acho que é no ensinamento para os nossos filhos, sem dúvida alguma, e também tem que passar pela questão policial. Eu não sou punitivista, daqueles assim, não acho que a punição é a solução para todos os males, mas é preciso, sem dúvida alguma, dar uma lição para o sujeito que usa sua força, mesmo que seja para bater em outro homem. Mesmo que seja também. É que é muito mais frequente. A gente sabe bater a mulher, porque não é só pela questão de um ser mais forte que o outro. É aquela pessoa que acha que, por ela ser mulher, ela é fraca por ser mulher. E se ela é fraca por ser mulher, se ela erra, ela precisa de uma lição. Fraco é ele, que está usando de músculo e pouquíssimo cérebro. E esse sim está precisando de uma lição muito mais intensa, eu acho. E olha, já que a gente começou o programa falando de liberdade de expressão, e acho que eu e o Diogo temos aqui um alinhamento, no sentido de que, embora não seja louvável esse tipo de discurso machista, acho bem lamentável, inclusive, a pessoa tem direito a falar o que ela quer. Mas, veja só, tem uma outra questão envolvendo liberdade de expressão. Hoje, dia 1º de maio... Se você gostou desse conteúdo nosso, achou relevante para você se informar cada vez mais, se inscreve no nosso canal. Todo dia uma programação de mais de 6 horas feita para você.